Oi, gente, eu sou Raquel Baptista, sou cristã e vivo com vírus HIV há 3 anos. Hoje eu vou deixar uma palavra para vocês que fica lá no livro de Daniel, no seu capítulo 6, no seu versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha, vou te dizer qual é o contexto em que Daniel se encontrava aqui. Daniel estava diante de uma perseguição, porque de alguma maneira, ele mesmo sendo levado cativo para dentro daquele reino ali, ele conseguiu sobressair diante de todos aqueles que estavam juntamente com ele ali no governo. E por ele se distinguir, porque havia um espírito excelente sobre ele, assim diz a palavra de Deus, ele foi perseguido duramente. E vigiavam e observavam ele o tempo todo, querendo ver uma falha em Daniel. Só que Daniel não tinha falha. Então o que eles resolveram fazer? Vamos inventar alguma coisa que possa ser que ele não vá cumprir se a gente mexer com Deus a qual ele serve. Olha o mistério, hein? Se liga aqui, é forte. Então, eles foram lá e inventaram um decreto, foram lá pedindo ao rei, né, que aquele que não se dobrasse diante do rei durante os 30 dias, que a adoração fosse voltada só para aquele rei, né, não podia fazer nem outra coisa, não podia orar, não podia fazer nada durante os 30 dias. Foi um decreto. E como castigo, seria levado para a cova dos leões, famintos, né? Aí, diante de um decreto desse, o que Daniel foi fazer? Foi para casa, depois que ele descobre que aquele decreto foi assinado. Ele foi para casa e ele continuou orando, como era costume fazer. Ou seja, ele não mudou o seu modo de agir por conta do medo. Ele não mudou o seu modo de agir diante da circunstância desfavorável a ele, né? Ele não mudou porque traíram ele, porque fizeram aquilo ali para matar ele. Ele não mudou. Ele não mudou a rotina, ele não mudou a sua fé, ele continuou crendo naquilo que ele falava outrora. Ele não mudou por conta daquilo que estavam falando, dizendo: ei, era gente de alto escalão. Não era qualquer pessoa que estava afrontando. Não era, não vinha de baixo, mas vinha do alto. O decreto foi assinado pelo rei. E ele se pôs de joelho para continuar orando conforme ele fazia. Não mude essa característica mediante a situação. Não mude essas características pelo que estão falando. Eles podem até mudar, mas você continua o mesmo. Daniel continua o mesmo. Entende? Quem crê, crê. Quem não crê, fica falando. Daniel não falou. Daniel foi fazer. Quem muito fala, pouco faz. Daniel se pôs de joelho e foi orar, conforme ele fazia antes. Que maravilhoso isso. Entenda que após a oração dele, tu pensa que Deus livrou ele da cova dos leões? Isso é maravilhoso. Porque após a oração, né, a gente pensa: eu orei, acredito que Deus vai me livrar dessa situação. Eu orei, eu acredito que Deus não vai permitir que esses que se levantaram contra mim irão cumprir aquele... Não! Ele orou e ele entregou na mão de Deus. Ele sabia que Deus iria agir da maneira que ele quisesse. Tem que parar com essa maneira de eu determino, tem que parar de agir dessa forma, de achar que você tem o poder de determinar. Acaso Deus é teu escravo? Não. Olha só o que aconteceu com Daniel. Daniel foi parar na cova dos leões. Será que é porque Deus não era com ele? Será? Estão dizendo aí, né? Que Deus não é contigo porque você está meio dessa luta, meio dessa prova? Porque você está doente? Será que Deus não é contigo porque você orou pedindo algo a Deus e Deus não fez? Entenda uma coisa. Deus permitiu a cova.
Deus permitiu Daniel entrar na cova, mas ele não permitiu a morte de Daniel. Deus não livrou da cova, mas Deus livrou na cova. Os leões, tiveram que se calar, fechar a boca. Olha o que Daniel diz a respeito disso. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tem cometido mal algum. Então, fica tranquilo. Se você é inocente nessa história toda, se estão tramando, se estão tentando te dar uma rasteira, te derrubar o tempo todo, descansa. Tu vai até parar na cova, mas o Senhor vai te livrar dentro dela. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente, porque o Senhor não me livrou. Eu tô até na cova, mas é dentro dela que o Senhor vai me livrar e vai te livrar também. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.